quando a gente fala de logística integrada, a gente já pensa na cadeia de abastecimento, na formação de uma cadeia de abastecimento. Mas e por que, né, falar de logística integrada? Na matéria de PLE, a gente veio entendendo o conceito de logística, suas funções, seus objetivos, vimos as principais atividades, desde o recebimento, armazenagem, transporte, né, pensando no modal mais adequado, seleção de fornecedores, com base em critérios de qualidade, com base em critérios de proximidade, enfim, as principais atividades dentro do contexto da logística de uma organização. Só que aí, dentro dessas atividades, a gente também identificou que existem custos, muitos custos, né? Custos diversos aí que acabam impactando no resultado da empresa. Então, inclusive, a penúltima base tecnológica abordada foi de custos logísticos. Então, falei um pouco, né, sobre os custos logísticos, quais as atividades que têm o maior índice de custos, e fiz um modelo de estratificação de custos específico no custo de armazenagem, mas que pode ser utilizado aí em qualquer outras atividades, né? E como que a gente consegue realmente, de uma forma eficaz, reduzir esses custos logísticos? A gente só consegue fazer isso quando a gente cria parcerias. Tanto parcerias com as organizações que vão fornecer para nós os insumos que nós utilizamos, sejam eles matérias-primas, componentes, os serviços que nós utilizamos, serviços de transporte, de armazenagem, de limpeza, de segurança, né? Então, tudo que a gente usa para a nossa operação acontecer, e também formar parcerias no nosso canal de distribuição. Ou seja, as empresas que vão me representar também terem as mesmas ideias que eu tenho, a mesma filosofia que a minha empresa tem. Então, a gente só consegue reduzir mesmo o custo e ter uma logística mais assertiva, mais eficiente, com essa formação de parcerias. Se a gente ficar trocando todo mês de fornecedor, todo mês de transportadora, todo mês de revendedor, a chance do nosso negócio não dar certo é imensa, é gigante. E aí vem esse conceito da logística integrada, onde a gente começa a pensar na formação da cadeia de abastecimento. Ou seja, eu começo a fazer uma análise. Esse conceito de cadeia de abastecimento surge lá na fase 3, a gente falou um pouco disso lá no começo da matéria, da evolução da logística, né? E esse conceito da cadeia de abastecimento, ou como existe em alguns livros, cadeia de suprimentos, é a mesma coisa, tá? Os suprimentos ou abastecimento. Alguns livros vai estar abastecimento e outros suprimentos. O conceito da cadeia de abastecimento, ele vem com a ideia da gente efetivamente formar parcerias, de conhecermos todos os integrantes que envolvem o meu processo de negócios. O que é um processo de negócios? A partir do momento que uma empresa, a empresa que a gente trabalha aqui, ó, que está no centro, a indústria, recebe um pedido de um cliente de uma determinada necessidade, seja de um produto ou seja de um serviço, começa a acontecer um processo de negócio. A partir do momento que eu tenho esse pedido, eu vou precisar adquirir as minhas matérias-primas. Eu vou precisar receber essas matérias-primas e passar elas pelos processos produtivos para transformar em um produto. E aí depois eu vou precisar de um canal de distribuição que vai levar esse produto ou esse serviço lá para o cliente final. Dentro disto, vários são os atores envolvidos, várias são as empresas envolvidas que acabam me fornecendo os materiais que eu uso e
que acabam atuando como o canal de distribuição. Então, a cadeia de abastecimento ou de suprimentos nada mais é do que uma análise onde eu identifico exatamente o que eu preciso de suprimentos, quem são esses fornecedores que eu já homologuei, que eu já fiz aquele processo de seleção, né, que já são cadastrados na minha organização, e quem são os meus representantes, os meus distribuidores. Isto para quê? Para alinhar, dentre todos esses envolvidos, práticas, ferramentas, tecnologias que garantam a qualidade do produto ou do serviço que vai ser prestado. Porque não adianta eu, como empresa, fabricar o melhor produto ou projetar o melhor serviço se eu não adquirir materiais, matérias-primas que proporcionem eu fazer esse melhor produto ou esse melhor serviço, e se eu não tiver representantes que deem continuidade, que peguem o meu produto ou o meu serviço e entreguem para o cliente final com o máximo de qualidade. A gente consegue ver isso de uma forma muito clara, por exemplo, nesse momento da pandemia. Né? Algumas empresas que não atuavam no e-commerce, que têm ótimos produtos, que só vendiam nas suas lojas próprias, começaram a vender para o e-commerce, porém não souberam identificar um bom canal de distribuição, não souberam criar parcerias com boas empresas para fazer essa entrega do cliente final e, consequentemente, perdem qualidade. Fazem um ótimo produto, só que aí o entregador que vai entregar na porta do cliente não tem a educação de chamar o cliente pelo nome, não tem a educação de apertar a campainha, chega totalmente acelerado na porta dos clientes, né, desesperado porque tem uma carga grande de entregas para fazer, praticamente jogando o produto ali. Então, isso acaba tendo uma falha na cadeia de abastecimento. A empresa faz um ótimo produto, só que quem disponibiliza o produto para o cliente final, muitas vezes um motoboy, muitas vezes um veículo pequeno, né, um carro de passeio, acaba sujando a imagem da empresa, por conta de não seguir a mesma filosofia de qualidade de processos. Então, a cadeia de abastecimento nada mais é do que esta análise e identificação, né, de uma forma gráfica, de todos os envolvidos na disponibilização dos produtos para os clientes finais. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, quando eu crio essa minha cadeia de abastecimento, eu começo a obter vantagens. Eu começo a conseguir reduzir o custo. Por quê? Quando eu crio essas parcerias, que serão longas, duradouras, eu acabo obtendo poder de negociação. Então, se eu vou comprar desse cara aqui, ó, digamos que eu faço a minha cadeia de abastecimento com esse fornecedor, um contrato de fornecimento aí de 5 ou 10 anos, de várias toneladas de produto por mês. Se eu fidelizo esse fornecedor e eu vou comprar em grande quantidade por um tempo longo, consequentemente eu consigo negociar com ele e obter descontos. Eu obtendo descontos com ele, eu vou conseguir ter uma redução do custo total do meu produto e vou conseguir repassar essa redução de custo para o cliente final. Ou seja, no fim das contas, o custo que é reduzido para mim, na minha empresa, acaba fidelizando o meu cliente final, porque eu oferto para ele um produto com preço mais competitivo e, consequentemente, esse cliente vai comprar mais de mim. E, consequentemente, eu vou precisar de mais matéria-prima dos fornecedores, vou precisar de mais operações de transporte dos transportadores e toda a cadeia acaba tendo essa vantagem competitiva. Então, eu acabo tendo redução de custo para mim
e acabo gerando lucratividade para todo mundo que está envolvido na cadeia. Por isso que é tão importante essa formação e é por isso que ela acaba reduzindo os custos operacionais de todos os envolvidos e acaba melhorando os processos entre todos os envolvidos, garantindo a qualidade lá do produto para o cliente final. E aí, aqui tem um exemplo, né, da cadeia de suprimentos de uma das indústrias que eu trabalhei, né? Então aqui eu tenho a empresa, tenho os diversos fornecedores das matérias-primas primárias, né, retiradas da natureza pelo extrativismo. Por exemplo, aqui o minério, né, é retirado. Aí vem para essa empresa que faz a chapa de aço, que envia para a minha empresa a chapa de aço para mim fazer a moeda, o produto, que também envia chapa de aço para essa empresa que faz os tambores que eu uso como embalagem, que manda para mim, né? O fornecedor de pallet, que pega as madeiras lá do extrativista, fabrica o pallet e envia para mim. Então, talvez esse fornecedor de pallet fornece pallet para esses outros. Então, é uma cadeia onde eu acabo tendo aí toda esta transação, toda essa negociação e todo esse alinhamento aí no processo de negócio. Feito o meu produto, ele vai para o cliente por diversos canais, né? Então, eu tenho vários representantes, atacadistas, varejistas, mercados de bairro e também, às vezes, a minha loja virtual, onde eu tenho a entrega direta e disponibilizo ele para o cliente. Então, cadeia de abastecimento basicamente é isso. Falei que dentro da cadeia a gente tem os fluxos logísticos, né, de uma forma muito constante, se repetindo diversas vezes. Então, dentro da cadeia, a gente tem o fluxo logístico de informações, o fluxo de materiais e o fluxo financeiro. Expliquei, né, que o fluxo financeiro ele parte de ambos os lados, vindo do cliente e o dinheiro vai sendo distribuído para todos os integrantes da cadeia, né, vai sendo fracionado aqui nos pagamentos. Só que muitas vezes... aqui é o fluxo de informações, perdão. A informação vai como uma demanda para os fornecedores e volta para o cliente como relatórios, como rastreamento do produto, enfim. O fluxo de materiais, que também vai para os dois sentidos, né? O produto vai se deslocando até chegar no cliente e depois que o cliente usa, esse produto, esse material pode voltar pela logística reversa para ser reprocessado, para ser reciclado, para virar uma nova matéria-prima. E o fluxo financeiro é o fluxo que a empresa, pensando corretamente, né, deveria vir do cliente e ficar nos fornecedores, né, sendo fracionado, sendo distribuído nos pagamentos, muitas vezes acaba também voltando para o cliente em forma de multas, em forma de restituições, por conta de problemas no processo de suprimento. Tá bom? Tranquilo até aqui? Parte dos fluxos? Beleza, professor. Beleza. E aí, eu também falei que dentro da cadeia de abastecimento, a gente tem algumas dificuldades, né? Quando a gente pensa em diversas empresas envolvidas em um processo de negócios para disponibilizar produtos para os clientes finais, imagina um monte de empresa de diversas localidades, diversos países, às vezes, utilizando tecnologias diferentes. Porque quando eu falo em um alinhamento de cadeia de abastecimento, eu preciso ter um fluxo de informações super assertivo. Para isso, eu preciso de tecnologias da informação e comunicação. E aí, cada empresa, muitas vezes, está em um nível de tecnologia e também ela pode usar uma tecnologia específica, de um fabricante específico, que talvez a tecnologia dele não tenha uma comunicação, uma integração direta com a minha tecnologia.
E aí eu já tenho uma dificuldade nessa transmissão de informações. Pensando na linguagem também, eu tenho pessoas envolvidas, empresas envolvidas na minha cadeia, que podem estar em diversos pontos do mundo. Então, a linguagem acaba se tornando, em algumas cadeias, uma dificuldade, uma barreira para a formação da cadeia de abastecimento. E pensando operacionalmente, a gente tem dificuldades geográficas, né? Pensar, por exemplo, no Brasil, um país de extensão territorial continental, eu tenho muitas barreiras geográficas, além de infraestrutura ruim, infraestrutura de transporte, a própria infraestrutura tecnológica. Então, para que a minha cadeia de abastecimento seja efetiva, né, para que eu faça aquela representação gráfica, para que eu crie os contratos, os acordos de nível de serviço, e isso tenha um resultado, eu tenho que ter clareza que eu terei algumas barreiras, que eu vou precisar avaliá-las, de repente fazendo uma análise SWOT, né, ferramenta de gestão que vocês com certeza aprenderam no curso de administração. Eu vou ter que fazer uma análise SWOT daquele cenário e entender se realmente é viável eu fazer a minha cadeia de abastecimento, eu fazer as parcerias com esses fornecedores ou eu entrar em uma outra cadeia de abastecimento. Então, vou fazer uma análise SWOT desse cenário, fraquezas, oportunidades, ameaças, enfim, vou analisar tudo que tem envolvido ali, pontos fortes, fracos, né, para saber o que eu consigo dentro dessa cadeia. Então, falei também sobre as barreiras, né, barreiras culturais, tecnológicas e operacionais. Então, nas barreiras culturais, já acabei falando, né, linguagem, religião, enfim, tudo isso estava no material de ontem também. Tecnológicas, os sistemas usados pelas empresas, essa falta de comunicação por conta da tecnologia da informação, que no Brasil tem um pouco de defasagem, né? Principalmente quando a gente pensa na capacidade da internet, que não é tão boa. E até ontem eu citei o projeto da SpaceX, o Starlink, né? Que visa melhorar essa questão da internet global. E as barreiras operacionais, como eu já falei, principalmente no que diz respeito à própria infraestrutura e muitas vezes a falta de mão de obra qualificada para algumas atividades específicas. Quando eu penso na cadeia de abastecimento, eu vou ter que fazer essa avaliação e reduzir ou zerar essas barreiras. Isso para garantir uma melhor chance para a nossa cadeia de abastecimento, para garantir que eu consiga realmente reduzir custo e manter a qualidade entre todos os processos. Quanto menos barreiras eu tiver, maior a chance da minha cadeia dar certo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Boa noite, Lorena. Boa noite, professor. Cheguei um pouquinho atrasado. Fique em paz. Beleza. A gente entendendo o que é a cadeia de abastecimento, aquela representação gráfica de todos os envolvidos na disponibilização do produto. A gente entendendo que a gente precisa fazer uma gestão, né, de todos esses envolvidos. E aí que para mim fazer uma boa gestão, eu preciso entender, encontrar e reduzir as barreiras, chega o momento de efetivamente criar os contratos. Então, entre todos esses envolvidos, eu preciso de contratos, eu preciso de acordos, de um texto, de normas que garantam o cumprimento dos padrões estabelecidos. Não adianta eu fazer aquele gráfico bonitinho, com o nome de todo mundo, né? Ter aquele desenho lindo e maravilhoso, se por fim alguém falhar. Eu não vou ter a minha redução de custo e nem vou manter a qualidade do serviço ou do produto que é ofertado. E aí, nesse contexto de ter a garantia do engajamento, do envolvimento de todos e do cumprimento do que é acordado,
surge o chamado SLA, que é o Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. Então, dentre todos os envolvidos na minha cadeia, eu crio um contrato onde eu vou ter todo o detalhamento da operação. Ou seja, eita, faltou luz. Ele já vai cortar a internet aí. Deixa eu ligar aqui o do celular. Vocês estão me ouvindo ainda? Faltou luz aqui no bairro. Sim, professor. Foi no bairro, foi minha lâmpada que queimou, porque o roteador tá pegando. Eu acho que é a lâmpada que queimou. Nossa. Deve ser da lâmpada. Vamos lá. Beleza. Eu vou tirar minha cara para ficar parecendo um fantasma. Eu já continuo. Eu acho que foi a minha lâmpada que queimou aqui do quarto, porque tá pegando o roteador. Estranho. Depois eu vejo, depois eu troco a lâmpada. Beleza. Vamos lá. Estão me ouvindo? Normal? Tranquilo? Tá normal. Ah, beleza. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Voltar porque a janela diminuiu. Beleza, voltei. Então, chega o momento de criar esse acordo de nível de serviço, onde vai ter todas essas cláusulas para garantir que todos os envolvidos cumpram o que foi efetivamente planejado, o que foi programado. Quando a gente fala de planejado, de programado, como que isso tudo veio acontecendo? Para mim montar uma cadeia de abastecimento, para mim criar um acordo de nível de serviço, eu vou precisar ter clareza de várias ferramentas que vocês estudaram no curso de administração. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, eu vou ter que ter feito uma análise SWOT para entender realmente qual que é o cenário em que a minha empresa se encontra. Existe realmente a oportunidade de negócio no mercado? A empresa tem capacidade produtiva, tem as tecnologias que ela precisa para aquela operação? Eu vou ter que ter bem desenhado os fluxogramas dos processos, a padronização dos processos. Ou seja, como cada processo deve acontecer, qual que é o sequenciamento das atividades, o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois. Isso principalmente para os distribuidores, para garantir que eles entreguem lá para o cliente final o meu produto com qualidade. Eu vou ter que pensar também, por exemplo, em um ciclo PDCA, planejar, executar, checar e agir. Caso algo dê errado, qual que é o meu plano de contingência dentro da minha cadeia? Caso um fornecedor atrase a entrega da matéria-prima, o que eu faço? Né? Eu vou precisar também, por exemplo, de ter um bom controle de previsão de demanda. Isso por quê? Para poder acordar com os meus fornecedores quais as quantidades que eles têm que me enviar semanalmente ou mensalmente, né? Qual que é o prazo de entrega para essas quantidades. Então, eu vou acabar precisando, né, quando eu falo de uma logística integrada, quando eu falo na redução de custo e na manutenção da qualidade, eu vou precisar trabalhar com as diversas ferramentas que vocês aprenderam durante o curso, né? Só para ficar claro. Então, é um acordo bem complexo, né, que envolve aí toda uma padronização de processos, todo um controle operacional, no qual vocês precisam aplicar diversas ferramentas que vocês aprenderam durante o curso. Então, é praticamente um trabalho interdisciplinar, a formação de uma cadeia de abastecimento. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. E aí, quando eu penso no SLA, no Acordo de Nível de Serviço, automaticamente eu tenho também que ter clareza
da performance da minha operação. Ou seja, eu vou precisar estabelecer dentro do meu SLA com os meus parceiros de negócio os indicadores de desempenho. Então aqui eu falo sempre do KPI, né? Key Performance Indicators, que são os indicadores-chave. Ou seja, dentro dos principais processos, dentro das atividades que mais trazem risco para o meu negócio, eu obrigatoriamente terei que criar aí indicadores de desempenho. E dentro de uma cadeia de abastecimento, isso não é diferente. Então, se eu tenho lá um fornecedor que me fornece, que precisa me fornecer, né, de acordo com a minha previsão de demanda, 1.000 quilos de matéria-prima por mês, eu vou ter um indicador de desempenho em cima desse processo. Porque se faltar matéria-prima, falta produto. Se faltar produto, eu vou perder venda. Se eu perder venda, eu não vou ter nada a receber, não vou ter dinheiro. Então, dentro, por exemplo, desse meu fornecedor da matéria-prima, eu vou ter um indicador de desempenho, que ele não pode atrasar as entregas. Que a cada 1.000 toneladas fornecidas, no mínimo 98% tem que ter a qualidade desejada, ou seja, sem falhas. Os 2% que tiverem falha, ele vai ter um tempo para me repor. Caso venha alguma matéria-prima com falha, esses 2% que eu aceito, ele vai ter que repor esse material para mim no máximo em 2 dias, por exemplo. Então, tudo isso vai ser estipulado com base em estatística, né? Eu falei 2 dias aqui de uma forma aleatória, mas se os meus pedidos, as minhas entregas, têm que ser feitas em 1 dia, eu não vou poder dar 2 dias de contingência para o fornecedor. Ele vai ter que me fornecer 100% de material bom, sem nenhum risco de falha. E aí, para garantir isso daí, ele vai ter que fazer testes de qualidade, vai ter que fazer procedimento de amostragem de produtos, vai ter que ter toda uma série, né, de ferramentas que a gente viu lá atrás, no momento da seleção de fornecedores. Mas, basicamente, eu vou ter que ter esses indicadores de desempenho, tanto relacionados à minha própria operação, como relacionados à operação dos meus fornecedores e dos meus distribuidores também. Então, digamos que eu tenha um canal de distribuição no qual um prestador de serviço faz as entregas para mim. Digamos que eu contrate lá a DHL Logística, por exemplo, para fazer as minhas entregas, né? Depois que eu fiz o produto bonitinho, o fornecedor me trouxe a matéria-prima legal, controlei, fiz a produção, fiz o produto acabado. Só que eu sou especialista em produzir, eu não sou especialista em transporte. Então, quem vai fazer para mim a operação de transporte é a DHL. Digamos que por mês eu tenha lá 1.000 entregas para a DHL realizar. Dessas 1.000, eu vou criar um indicador de desempenho que 100% das entregas devem ser feitas dentro daquele mês. Ou seja, as 1.000 entregas têm que ser feitas dentro do mês estipulado. Dessas 1.000 entregas, eu vou criar um outro indicador de desempenho que 95% das entregas têm que ser feitas na data exata, não pode ter nenhum tipo de atraso. Ou seja, se o cliente pediu para o dia 25, mesmo que a DHL entregue no dia 26, que está dentro do mês estipulado, essa entrega entra como atraso. Ela foi feita, mas ela não cumpriu a data exata do meu cliente, o que pode, de repente, fazer esse cliente largar a minha empresa. Eu posso perder, de repente, um cliente, posso perder um contrato que me traz dinheiro. Então,
esses indicadores-chave de desempenho, eles têm que acontecer tanto para os fornecedores, dentro da minha empresa, nos meus próprios processos, e também para as empresas que vão me representar, que vão disponibilizar o meu produto para o cliente final. Isso tudo faz o alinhamento de uma boa cadeia de abastecimento. Acaba aproximando a empresa de reduzir custo, de garantir a qualidade do produto ou do serviço que é prestado e de ter uma lucratividade, que é o objetivo, né, de toda a organização, no nosso caso aí, como gestores. Tá ok? Beleza, professor. Sobre indicador de desempenho, pessoal, todo mundo tem clareza de como montar um indicador de desempenho, pensando no processo que você trabalha, por exemplo. O que vocês podem me dizer sobre indicador de desempenho? Vocês têm clareza da facilidade de montar ou acham difícil? Não fica muito claro? Por que isso? Eu iria dar um exemplo, professor, ou não? Pode dar. Então, não, se o senhor for dar algum exemplo aí. Não. Eu queria que vocês falassem se tem clareza, por exemplo, no seu processo. Você poderia criar um indicador, citar um indicador, por exemplo? No momento eu não chego a citar nenhum, não, professor. Certo. Não, basicamente, quando a gente fala de indicador de desempenho, a gente tem que ter a clareza que o indicador de desempenho ele vai comparar o planejado com o executado. Então, basicamente, eu vou ter ali dois números. Eu vou verificar o que eu planejei, por exemplo, como eu falei lá das entregas. Eu tenho 1.000 entregas planejadas para aquele mês, certo? E aí, dentro disso, eu vou ver lá na execução. Quantas eu fiz no fim do mês? De 1.000, eu consegui fazer 980. Se eu fiz 980, mas eu tinha 1.000, qual que é a minha assertividade aqui? 980 dividido por 1.000 dá 98%. Então, aqui nesse caso, eu teria tido uma assertividade no meu indicador de 98%, certo? O indicador de desempenho, basicamente, ele vai ser uma divisão. Eu vou dividir o que eu executei, o que eu realmente fiz, pelo que eu poderia ter feito, pelo que é planejado. Digamos que você trabalha em uma máquina que tem a capacidade de fazer 400 peças por hora, de acordo com a operação, com a tecnologia que ela tem e com os limites que o próprio fabricante impõe, né? Que a máquina tem que trabalhar num ritmo que faz 400 peças por hora. Aí lá no final de uma hora eu vou fazer uma medida de quantas peças foram feitas. Digamos que o operador tenha feito 350 peças. Isso porque talvez ele foi bater um papo com o operador da outra máquina, se atrasou para colocar a matéria-prima, enfim, ele perdeu algumas horas que ele tinha, alguns minutos que ele tinha dentro daquela operação. Isso entra até naquele conceito que a gente está vendo em gestão de produção, de perdas planejadas e perdas não planejadas. Mas aí, por fim, ele fez, então, 350 peças. Se eu pegar 350 peças, que foi o que eu executei, e dividir por 400 peças, que era o planejado, que era o que eu poderia realmente ter feito, eu vou ter um resultado de 87,5, ou seja, 87,5%. Em relação ao que eu poderia ter feito, eu fiz 87,5%. Foi o que eu consegui. Mas qual seria a meta, né? A meta que seria 90, 95?
como que eu formulo a meta do indicador de desempenho? A meta, eu vou conseguir estipular ela quando eu pegar o tempo que eu tinha disponível e saber quanto realmente eu poderia ter feito descontando as perdas. Digamos que a máquina lá podia fazer 400, né? Isso por conta do ritmo da máquina. Só que eu sei que no tempo que o operador alimenta a máquina, que ele coloca lá o material, a matéria-prima, ele perde 20 minutos para colocar a matéria-prima. A especificação da máquina é para 400, só que para colocar a matéria-prima, ele perde 20 minutos. Então, na realidade, digamos que descontando esses 20 minutos, a máquina consiga produzir, né, 380 peças. Então, isso aqui é o que realmente eu posso produzir, porque eu tenho uma perdinha planejada aqui, ó, de 20 peças por conta dos minutos que o operador usa para colocar a matéria-prima. Então, o número da minha meta vai ser esse daqui, ó, o 380. Eu não vou poder colocar uma meta de 400 porque eu tenho a perda planejada. É uma perda que eu não tenho como retirar. Ele vai ter que pôr matéria-prima lá. A máquina não vai trabalhar sem matéria-prima. Aí, no mesmo cenário, digamos que ele faça 350, igual no cenário anterior, né, onde ele tinha feito 350 e tinha dado 87,5%. Só que aqui, ó, 350 dividido por 380, que é o que ele realmente pode fazer, descontando as perdas, eu vou ter uma assertividade de 92%. Já não foi de 87,5%, né? Então, eu já teria um aumento aqui na minha produtividade, automaticamente eu teria um aumento no alcance do meu indicador de desempenho. Então, basicamente, o KPI, o indicador de desempenho, é a divisão entre o que eu realmente fiz em relação ao que eu poderia ter feito. O que eu tenho que ter clareza é isso. Quanto eu realmente poderia ter feito? Eu não posso pegar a especificação da máquina e colocar isso como meta. Eu tenho que ir lá entender quais são as perdas planejadas e quais são as perdas não planejadas. Aí eu vou saber quanto realmente eu poderia ter feito. Aí eu consigo criar os meus indicadores de desempenho e consigo ou não alcançar o acordo de nível de serviço, o SLA, e consigo ou não garantir a eficiência da cadeia de abastecimento. Ficou claro, pessoal? Sei que é muita informação, né? Junta. Mas ficou claro. Ô, professor, Pode falar. uma dúvida. É que a matéria-prima, quando vem para a empresa, é também em forma de pedido, não é? Uma entrega, alguma coisa. Como? Certo? Pode ver. A matéria-prima, quando vem para montar um produto para a empresa, ela é em forma de pedido também, não é? Sim, sim. É feito um pedido. E aí, se atrasa esse pedido, é culpa da empresa que pediu para montar a matéria-prima e, por acaso, atrasar todo o processo para chegar até o cliente, sabe? Você fala se é culpa da empresa fabricante ou do fornecedor? Se é da empresa fabricante. Então, isso varia, isso entra muito no que eu falei da questão da tecnologia da informação. A empresa em si, ela vai ter que ter um bom método de previsão de demanda, né? Então, eu tenho lá uma previsão de demanda que eu uso 1.000 unidades por semana, por exemplo. Eu tendo essa clareza que eu uso 1.000 unidades por semana, eu vou ter que fazer esse alinhamento com o fornecedor. Ó, todo início de semana, por exemplo, lá na segunda-feira, você vai ter que me entregar essas 1.000, certo? Eu vou ter que ter o acordo de nível de serviço para esse fornecedor me entregar as 1.000. Se o fornecedor não falhar e sempre me entregar as 1.000 na segunda, eu vou ter a matéria-prima para trabalhar nessa semana. Só que a empresa muitas vezes trabalha, e é o ideal, com o estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? Além de eu ter as 1.000,
eu vou estipular um número, isso com base estatística, vou pegar o histórico de vendas, porque pode ter uma variação do mercado e ter uma venda a mais, acontecer uma sazonalidade, enfim, ou até um atraso do próprio fornecedor ali de 1 ou 2 dias. Então, eu estipulo um estoque de segurança para garantir que o meu sistema produtivo não pare, por exemplo, por 1 ou 2 dias, caso o fornecedor atrase. Aí eu vou trabalhar, por exemplo, com 2 dias de estoque de segurança. Então, lá no primeiro pedido, em vez de pedir 1.000, eu vou pedir 1.200. Porque aí eu vou ter as 200 unidades do estoque de segurança, que a ideia é não usar, é para ficar ali mesmo como segurança, eu ter sempre aquelas 200 unidades. Na verdade, assim, eu vou usar, né? Quando chegar o lote novo, eu troco essas peças antigas e uso, e deixo 200 novas guardadas, para mim ter essa segurança por pelo menos 2 dias de produção. Isso tudo pensando dentro da minha empresa, né? Quando eu tenho todos esses cálculos, quando eu tenho esse acordo com o fornecedor de uma data específica e ele atrasa, a culpa vai ser do fornecedor, porque eu fiz toda a análise, toda a estatística, passei as informações corretas de quanto eu precisava e até mesmo no meu estoque de segurança. Agora, o que acontece é que muitas empresas não trabalham dessa forma, não fazem previsão de demanda, não trabalham com estoque de segurança, e aí liga, por exemplo, para o fornecedor hoje para ele entregar amanhã. Só que muitas vezes o fornecedor vai ter que processar também aquela matéria-prima na fábrica dele e não vai conseguir me entregar amanhã. Então, o que acontece muito é isso. A empresa se exime. Eu fiz o pedido hoje. Só que, falando no linguajar do chão de fábrica, não é pastel. Eu não tenho como ligar para o fornecedor hoje e ele me entregar amanhã. Eu não tenho como ter essa garantia. Então, quando eu vou estipular os lotes de pedido, por exemplo, de 1.000 unidades por semana, eu tenho que ter a clareza de qual que é o lead time do meu fornecedor. Quanto tempo ele demora para disponibilizar para mim esses 1.000? Porque tem o tempo dele produzir, tem o tempo dele transportar, tem o tempo do meu recebimento receber, dar entrada no material e ele efetivamente ficar disponível para mim na produção. Então, em algum cenário, vai ser uma falha do fornecedor, quando eu tenho tudo isso alinhado, quando eu tenho todo esse planejamento. Por outro lado, se a empresa não tem esse planejamento e liga para o fornecedor hoje ou hoje para amanhã, o problema vai ser da empresa, né? Então, tem esses dois cenários. O que manda é a aplicação dessas ferramentas, que nem a gente viu previsão de demanda, né? Nessa matéria. Nessa matéria não deu para mim ensinar, porque não está na base, não daria tempo, essa questão do TR, que é o tempo de reposição. Ou seja, eu calculo a minha previsão de demanda, sei quanto eu uso por período em cada lote, só que aí eu sei que demora, por exemplo, 4 dias para o fornecedor me disponibilizar. A partir do momento que eu peço, o fornecedor vai produzir, vai mandar a transportadora trazer, a minha expedição vai receber e eu vou ter efetivamente o produto disponível, a matéria-prima. Esse tempo é chamado de TR, que é o tempo de reposição ou tempo de ressuprimento. Aí dentro do meu lote de pedido, eu faço um cálculo com o TR, que aí eu sei exatamente o momento certo que eu tenho que pedir para o cliente, e esse tempo de TR vai ser percorrido, mas eu ainda vou ter material para trabalhar nesses dias até o fornecedor me entregar. Aí, além disso, eu ainda coloco um estoque de segurança, uma margem ainda para 1 ou 2 dias de operação. Caso aconteça uma falha drástica, como teve, por exemplo, aquela greve dos caminhoneiros, né, aquela paralisação, eu ainda tenho suprimento para alguns dias, para o meu processo não ficar parado. Mas a questão do problema é, como eu disse, em alguns cenários vai ser do fornecedor e alguns da empresa. Aí cabe uma análise bem pessoal do cenário da organização. Ficou claro? Perfeito, ficou sim. Valeu.
Beleza. Pessoal, mas então sobre o KPI, né, sobre o indicador de desempenho, ficou claro que é fácil montar um KPI. Eu vou fazer uma divisão simples, verificando o número que eu alcancei e vou comparar ele com o que eu deveria ter alcançado. As empresas só pecam muito naquilo que eu disse, de não retirar as perdas planejadas, que é o que a gente está vendo lá na outra matéria. Eu não posso pensar, por exemplo, na produção, né? Vou pegar uma máquina, vou pegar como administradores, vou pegar um escritório, onde o colaborador consegue fazer 10 relatórios por hora, teoricamente. Se ele trabalha 10 horas por dia, teoricamente, no final do dia, é para ele fazer 100 relatórios. E aí eu vou e coloco a meta dele de 100 relatórios por dia. Aqui eu não descontei as perdas. Dentro das 10 horas trabalhadas, esse colaborador vai ter uma hora de almoço. Então, ele trabalha, na realidade, de 9 horas. Dentro das 9 horas, ele vai ter, por exemplo, as paradas para necessidade fisiológica, banheiro, água e tudo mais. Digamos que tudo isso leve meia hora. Então, ele vai trabalhar 8 horas e meia, teoricamente. Só que aí, antes de começar a trabalhar, ele limpa o computador, né? Enfim, faz ali uma preparação do escritório dele ali. Além disso, ele vai pegar a situação com o supervisor, né? Verificar os relatórios que ele vai ter que fazer no dia. Todo um processo de preparação antes de começar a fazer efetivamente o trabalho, né? Então, digamos que seja de meia hora todo esse procedimento aí. Então, ele vai trabalhar efetivamente 8 horas. Das 10, já não são mais 10, são 8. Se ele faz 10 relatórios por hora, descontando todas as perdas, ele tem possibilidade de fazer 80 relatórios por dia. Então, a minha meta vai ser de 80 por dia e não mais de 100. Eu não vou poder comparar o que ele fez com 100. Eu vou ter que comparar com 80. Aí, digamos que no final do dia, ele fez 60 relatórios. 60 dividido por 80, vamos ver qual seria ali o indicador dele. Seria exatamente de 75%. Ou seja, um número relativamente baixo, né? Aí a empresa vai ter que pensar no quê? Em conversar com o colaborador para entender quais foram as perdas extras que ele teve que fez com que ele não alcançasse 80. Porque dentro do 80, eu já descontei as diversas perdas que ele poderia ter. Horário de almoço, idas ao banheiro, preparação do equipamento, informações, né, feedback lá com o supervisor ou com o superior dele. Então, aqui nessa meta de 80, já está descontado tudo que ele poderia perder de produtividade. A empresa vai ter que conversar com o colaborador para entender qual que foi a problemática para alcançar apenas 75%. E aí, quando eu falo no número também que ele faz 10 relatórios por hora, vai entrar outra ferramenta de gestão, que é o estudo de tempos e movimentos lá de Taylor. Então, é uma combinação das diversas ferramentas aí. Mas o indicador de desempenho, basicamente, é uma divisão. Eu só tenho que ter a clareza de qual é a capacidade real, descontando todas as perdas. Beleza? Perfeito, professor. Show. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Beleza. Se eu não tiver a clareza de tudo isso, eu não posso pensar em cadeia de abastecimento, eu não posso pensar em uma empresa eficiente. Não adianta eu conhecer todas as técnicas de administração, de logística, de contabilidade, se lá no final eu não for produtivo, eu não gerar resultado para a empresa, né? Então, no dia a dia é a combinação. Às vezes tem algum conceito de uma matéria lá atrás que a gente pensa que nunca vai usar, mas a gente acaba usando. Não tem para onde correr. Em algum momento aí vocês vão precisar
de ferramenta por ferramenta, técnica por técnica, certo? Certo. Beleza. Aí, falado isso, né, que a cadeia de abastecimento envolve todas essas dificuldades, todas essas variabilidades, né, todas aquelas barreiras, enfim. Vocês acham que existe modelo perfeito de parceria entre empresas? Um modelo perfeito de cadeia de abastecimento e logística integrada? Estou em cima do muro, senhor. Está em cima do muro? Pode ser que Mas, sim, pode ser que sim, não. mais alguém? Acho que sempre tem alguma coisa para melhorar. Sim, sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas existe um modelo, dois modelos, na verdade, que são considerados quase que a perfeição mesmo dessas parcerias. Existe um modelo chamado de consórcio modular e o outro modelo chamado condomínio industrial, né? São dois modelos de cadeia de abastecimento usados principalmente na indústria automotiva que garante a assertividade aí nessa parceria entre as empresas. Basicamente, o que é o consórcio modular? Falar primeiro do consórcio modular e depois do condomínio industrial. O consórcio modular, ele surgiu primeiramente na Volkswagen e, por incrível que pareça, aqui no Brasil. Então, o primeiro modelo de consórcio modular do mundo é aqui do Brasil. Foi feito na Volkswagen de Resende, do Rio de Janeiro, em 1996. Então, já tem aí mais de 20 anos que está operando. Basicamente, na fábrica da GM lá do Rio de Janeiro, de Resende, onde fabrica a linha de ônibus e caminhões da Volks, existe a fábrica em si da Volks. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no desenho maior, peraí. A parte textual, depois se vocês quiserem ler, mas é basicamente o que eu estou falando, tá? Tem aqui a fábrica da Volks e os fornecedores operam dentro da fábrica da Volks. Ou seja, tem aqui dentro a linha de produção, né, por onde o caminhão vai passando para virar um caminhão, né? Começa o chassi, aí o fornecedor que está aqui, ó, coloca aqui na linha as rodas, aí esse outro fornecedor daqui coloca a parte da cabine, do painel, aí aqui no outro pedaço o outro fornecedor coloca a parte elétrica, aí no outro pedaço o outro fornecedor coloca os pneus, enfim, os fornecedores no modelo de consórcio modular participam do processo produtivo. Eles fornecem e participam do processo produtivo, eles ajudam na montagem. Ou seja, é uma troca de conhecimento, é uma troca de tecnologia, até porque o fornecedor acaba conhecendo o sistema produtivo da empresa que fabrica o automóvel, o caminhão, que é o produto acabado que vai lá para o cliente final, né? O cliente final não compra só o motor. O que é produto acabado daquele cliente, daquele fornecedor que é o motor, para o cliente final não é nada, né? Então ele tem que entrar realmente dentro do processo produtivo lá do caminhão ou do ônibus. E no modelo do consórcio modular, todos os fornecedores estão dentro da planta da empresa fabricante, participando do processo produtivo, né, trocando tecnologia, trocando conhecimento para poder entregar para o cliente final um produto mais barato, um produto com um custo menor e com a qualidade garantida. Então, assim, o fabricante, que é o central da cadeia de abastecimento, tem total visibilidade e total controle desses fornecedores. Né? Tem a total assertividade de ver que realmente os produtos têm qualidade, de ver a operação do próprio fornecedor dentro da sua organização. O que existe assim de dificuldade nesse modelo não é nenhuma dificuldade, né? No acordo de nível de serviço,
a parte de segurança da informação, porque os fornecedores estão vendo as tecnologias que o fabricante usa. Então, tem muito segredo industrial, né, do projeto de um automóvel, por exemplo, né? É uma coisa que exige muito sigilo, né, sobre as tecnologias utilizadas, sobre os métodos produtivos. Então, dentro do acordo de nível de serviço, tem muitas cláusulas relacionadas à segurança da informação, à segurança do projeto. Mas, do mais, é vantajoso para todos os envolvidos. Depois que a Volkswagen adotou isso na fábrica de Resende, vários outros fabricantes de automóveis começaram a adotar, né, o mesmo processo, e vários outros segmentos. A Natura, por exemplo, tem um consórcio modular lá no Pará, né, lá na cidade de Benevides, onde ela fabrica os cosméticos, os perfumes, enfim, com os fornecedores dentro da fábrica dela também. Então, é um modelo considerado aí de cadeia de abastecimento perfeita. Alguém já tinha ouvido falar desse modelo de consórcio modular? Eu mesmo não, professor. Nem eu. Certo. Então, só como 2 exemplos, a Volkswagen, né, no segmento automotivo, e a Natura no segmento de cosméticos. Então, consórcio modular é essa união dos fornecedores na mesma planta, né, dentro do mesmo prédio da empresa fabricante, participando do processo produtivo, né, e tem uma outra questão também. Os fabricantes, os fornecedores, aliás, dentro do consórcio modular, tem a produção deles dedicada para o fabricante. Ou seja, a Pirelli, que faz o pneu aqui, para os caminhões da Volks, nessa unidade da Pirelli que está aqui dentro, todos os pneus são para a Volks. Ou seja, é uma produção dedicada. Nas outras unidades da Pirelli, ela pode fabricar pneu para qualquer outra marca de carro. Mas nessa unidade que está aqui, dentro da planta da Volks, tudo que é fabricado por ela é exclusivo da Volks. Tá bom? Certo. E isso serve para todos os fornecedores, tá? Então, para entender a característica, consórcio modular, todos os fabricantes, todos os fornecedores, aliás, perdão, dentro da mesma planta do fabricante, todos os fornecedores têm a produção dedicada para o fabricante, todos os fornecedores participam do processo produtivo, incorporando ali a sua parte do produto no sistema. E nesse modelo, os fornecedores são chamados de modulistas, né? Cada um participa aqui de um módulo da montagem. Ficou claro? Ficou sim, professor. Beleza, isso para entender as diferenças, tá? Porque aí a gente vai ver o consórcio modular depois. Tudo isso que eu falei está aqui, tá? No consórcio modular, eles são chamados de modulistas, tá? Então tudo está ali o que eu falei. Aqui está uma vista aérea do consórcio modular da Volks. O problema de participar do consórcio modular, né? Falei das partes boas, mas tem um problema. Qual que seria, pessoal, esse problema? Depois de eu ter falado todas as características. Alguém quer chutar? Alguém arrisca? Eu acho que sem chutes, professor. Mas tem um probleminha. Se a minha produção daquela unidade é dedicada para o fabricante, se tiver uma queda de vendas, aquela minha unidade vai sofrer igual o fabricante. Porque tudo que eu fabrico aqui... Vamos lá. Opa, peraí que eu apertei o botão errado. Aqui, ó. Tudo que eu fabrico aqui, por exemplo, de pneus, de faróis, enfim, dos componentes
do caminhão são específicos para a Volks. Se tiver uma queda de vendas da Volks, automaticamente essa minha unidade aqui vai ficar parada também. Eu não vou poder vender o que é fabricado aqui para outros clientes. A produção daqui é dedicada. Então, se eu tenho essa grande dependência, né? Se eu tenho uma crise para a montadora, no caso da Volks, o modulista, ou seja, o fornecedor, naquela unidade também vai ter uma crise. É um problema, mas isso acaba instigando todo mundo a buscar qualidade. Porque se eu fornecer peças com qualidade, o custo reduzido, dificilmente o fabricante vai entrar em crise. Então, é um problema que acaba exigindo mais dedicação dos envolvidos. Acaba aumentando aí o comprometimento. Porque se o fabricante tem crise, eu tenho crise. Quando eu estou fora do consórcio modular, se o fabricante tem crise, eu tento vender para outro. Mas ali dentro a minha produção é dedicada. Ficou claro? Sim, professor. Ficou simples, senhor. Beleza. Então, esse é o consórcio modular. Vamos lá. Quais são as características, então, do consórcio modular, que eu pontuei aí? Os problemas? As características. A cadeia, né, professor? Uma depende da outra, um ciclo. Não, vamos lá. Ó. As principais características do consórcio modular, que é o que diferencia o consórcio modular do condomínio industrial. No consórcio modular, eu tenho os fornecedores trabalhando dentro da planta do fabricante. Então, fornecedores estão dentro da planta do fabricante, certo? Os fornecedores são dedicados para o fabricante. Os fornecedores participam do processo produtivo do fabricante. Eles efetivamente colocam a mão na massa lá dentro do processo do fabricante. E os fornecedores são chamados de modulistas. Eles fazem um módulo do processo produtivo. Ficou claro? São que participam desse módulo produtivo, né, professor? Sim. Perfeito. Consórcio modular. Então, as principais características: fornecedores dentro do galpão, dentro da planta do fabricante, participam do processo produtivo diretamente e têm a produção dedicada. Né, e são chamados de modulistas. Isso por quê? Para diferenciar do condomínio industrial. O condomínio industrial, ele é relativamente parecido com o consórcio modular, quando a gente pensa até na proximidade dos fornecedores. Quem usa muito esse conceito, principalmente, é a fabricante Renault e a Ford. A Ford usa o modelo de condomínio industrial. Como que funciona o condomínio industrial? Os fornecedores, deixa eu ver se essa imagem está legal. Não está muito legal. Acho que dá para entender. Eu vou falar primeiro textualmente e depois eu mostro. No condomínio industrial, os fornecedores têm as suas unidades ao lado da montadora. Ou seja, eles não ficam dentro do mesmo galpão. Eles constroem galpões próximos, no mesmo bairro ou até mesmo no mesmo terreno. Só que existem muros, são divididos. Ou seja, eu tenho ali numa área próxima a fábrica e tenho ao redor os fornecedores. Já no consórcio modular, os fornecedores estão dentro do mesmo galpão. Então, primeira diferença. Condomínio industrial, os fornecedores estão próximos,
mas separados por muros, certo? Perfeito. Certo. Consequentemente, o fornecedor não participa da linha de montagem. O fornecedor pega as peças que ele fornece, com equipamento de transporte, de movimentação, leva até a porta do fabricante e da porta do fabricante para dentro é problema do fabricante. O fabricante que vai fazer o processo produtivo todo, sem intervenção do fornecedor. Beleza? Beleza. Já no consórcio modular, o fabricante coloca a mão na massa. Ele encaixa as partes dele ali no produto que está sendo produzido. Nesse modelo condomínio industrial, os fornecedores são chamados de sistemistas. No consórcio modular, eles são chamados de modulistas e aqui eles são chamados de sistemistas, porque eles participam do sistema, mas eles não estão lá nos módulos encaixando as peças, certo? Certo, certo. Então muda a nomenclatura, né, o tratamento com o fornecedor. E no condomínio industrial, os fornecedores não têm a produção dedicada para aquele fabricante. Então, como os galpões dos fornecedores são fora, ó, aqui, por exemplo, é a unidade da Renault. Aqui eu tenho a fábrica da Renault e aqui, ó, no mesmo bairro, um pouco próximo, ó, eu tenho os fornecedores. Ó. Então, aqui é um fornecedor de uma coisa, aqui é o fornecedor de outra, aqui de outra. Por exemplo, das rodas, dos pneus, né? Enfim, dos vidros. Os diversos fornecedores aqui. Eles levam os componentes deles para cá e aí lá dentro da fábrica, a Renault que monta o produto. Como eles estão fora, além de não participar do processo produtivo, além de serem chamados de sistemistas, eles não precisam ter a produção dedicada para a Renault. Então, aqui eles podem produzir os materiais que vão para a Renault, mas também podem produzir materiais que eles fornecem, por exemplo, para a Ford, para a Volkswagen, para a Citroën, para as concessionárias vender como peça de reposição, né? Para as lojas autopeças do bairro. Então, aqui a produção não é dedicada para o fabricante. Então, estas são as diferenças entre o consórcio modular e o condomínio industrial. Ficou claro as características do condomínio industrial? Perfeito, senhor. Sim, professor. Aqui, ó, é a Ford de Camaçari, lá na Bahia. Então, eu tenho a fábrica da Ford, complexo Ford aqui industrial. Ó. Aqui eu tenho os fornecedores de pneu, aqui eu tenho o fornecedor da parte de borracha, aqui eu tenho o fornecedor de outra coisa. Então, eles estão próximos, né? Facilitando a cadeia de suprimentos, garantindo que não vai ter atraso nas entregas das matérias-primas e dos componentes. Porém, eles têm a produção não dedicada. Eles podem fornecer para outras empresas, eles não participam do processo produtivo da Ford, mas tem um contrato de fornecimento longo, né? É um contrato que garante os níveis de qualidade, eles têm os indicadores de desempenho também, né? Como a gente viu lá, o acordo de nível de serviço, porém num modelo um pouco mais leve do que o consórcio modular. O consórcio modular ele é considerado a logística integrada, a cadeia de suprimentos perfeita, porque o fornecedor está efetivamente dentro do fabricante, né? Isso minimiza a possibilidade de atraso e garante mais qualidade. Porém, tem esses problemas, né? Se um falha, se um tem crise, todo mundo tem crise. E a produção ser dedicada. Então, para o fornecedor, participar do consórcio modular é teoricamente mais arriscado.
Já o condomínio industrial, ele vai ter a possibilidade de ter um plano B, de vender para outros, né? Pensando como empresa, como fabricante, o consórcio modular é melhor. Eu estou aqui vendo o meu fornecedor, eu estou vendo ele preparando as peças, eu estou vendo ele me entregar, eu consigo controlar ele de uma forma mais direta. Certo? Perfeito, professor. Certo. A fábrica da Audi também no Paraná, ó, tá aqui, ó. Aqui é a fábrica da Audi, ó. E aqui são os sistemistas, ó, os fornecedores. Aqui eu tenho um fornecedor de uma coisa, aqui de outra, aqui de outra, aqui de outra. E isso tudo é entregue aqui para acontecer o processo produtivo, né? Então, isso é logística integrada, isso é gestão da cadeia de abastecimento, isso é a união de empresas para fazer os processos de negócios de uma forma mais assertiva e garantir que elas sobrevivam no mercado. Porque hoje, a Audi, ela não briga só com a Ford, ela briga com toda aquela cadeia para fornecer um produto mais barato. Para isso, ela tem que se unir com os seus fornecedores. Senão, todo mundo aqui vai para o buraco, né? Falar de uma forma clara. A Natura, a mesma coisa, lá no consórcio deles. Se eles não conseguirem ter todo esse alinhamento para reduzir os custos, eles têm muitos concorrentes, né? Todo ano aparece uma marca nova, Jequiti, 3M, marcas de fora, né? Aquela rosa lá que estava muito na moda aí, como é que é o nome? Que até os carros são rosa? Mary Kay, né? Mary Kay. Enfim, se a Natura não criar essas parcerias, não alinhar sua cadeia de fornecedores e distribuição, como que ela vai sobreviver no mercado? Né? Então, eu mostrei aqui os exemplos de montadoras e de cosméticos, mas existem vários outros exemplos, tá? Vou falar, por exemplo, um exemplo bem mais forte lá na Dinamarca, tem um consórcio desses que, além de fazer todo esse processo, né, de integração entre as empresas, como que acontece lá? Como lá é muito frio, na Dinamarca, e no processo produtivo tem uma parte que a água fica aquecida para fazer as peças, a água que sai da fábrica não vai para o esgoto, ela é mandada para a cidade para aquecer uns equipamentos lá que faz o aquecimento das casas. Ou seja, além de ter o alinhamento no fornecimento das matérias-primas, os resíduos gerados no processo, o que é resíduo para outro vira matéria-prima. Então, a água passa nos aquecedores e garante o aquecimento das casas ao redor das fábricas, por conta de ser um lugar muito frio. O resíduo que é gerado em um aqui vira matéria-prima no outro. O resíduo que é gerado aqui vira adubo para as plantações. Então, lá tem um modelo que, além de ter o alinhamento para fornecer os materiais em si, o que teoricamente viraria resíduo, viraria lixo, acaba sendo reaproveitado também. E a Natura está se espelhando nisso para montar o mesmo sistema aqui também no Brasil. Né? Lá no Pará, em Benevides, já está bem próximo disso. Né? O que sobra, por exemplo, de matéria-prima, vira adubo para as comunidades que fazem a plantação das essências. O que sobra de embalagem vira um outro insumo. Então, eles estão fazendo esse alinhamento para chegar também nessa perfeição aí. Certo?